Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, o nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e profissão, este é o seu lugar. No dia 20 de setembro, comemoramos o Dia do Engenheiro Químico, um momento muito especial para reverenciar os engenheiros e engenheiras que transformam matérias-primas em produtos em processos industriais. Regulamentada e legalizada no Brasil desde o final da década de 1960, a engenharia química é extremamente importante para o desenvolvimento econômico nacional. Muitos foram os avanços da engenharia química ao longo dos anos e, de forma geral, podemos afirmar que todos os processos industriais que envolvem transformações, sejam elas químicas, físicas ou biológicas, têm a mão de um engenheiro químico. Das roupas que vestimos, o combustível que utilizamos e até o desenvolvimento de vacinas em larga escala, como foi feito recentemente para a pandemia de Covid-19, em todos esses casos houve atuação da engenharia química. Para muitos, os engenheiros químicos são os heróis anônimos, a quem muito temos a agradecer e nem mesmo sabemos direito o porquê. Mas para que um engenheiro ou engenheira se forme, é preciso despender muito esforço de outros engenheiros no campo da educação. Seu trabalho é similar ao de um engenheiro na indústria, transformar matéria-prima em produto. Mas aqui a matéria-prima são os estudantes e o produto, novos profissionais que empregarão seus esforços para o desenvolvimento do país. Não poderia ter uma data melhor para eu conversar com meu convidado de hoje. Aluno de graduação da 6ª turma da FEC, de 1980 a 1984, e professor da faculdade desde 1986, é no Dia do Engenheiro Químico que ele decidiu se aposentar, após uma vida de dedicação ao ensino de engenharia química. Converso hoje com o professor Roger Joseph Zemp. Roger, muito obrigado por aceitar o convite de conceder essa entrevista. Rafael, muito obrigado. É uma grande satisfação poder participar deste evento, dessa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade de podermos conversar sobre engenharia química. Valeu. Obrigado, Roger. Bom, vamos começar então essa nossa conversa, para você contando um pouquinho para nós sobre a sua trajetória, quem é o Roger, de onde você veio e por que você veio parar na FEC. Ok. A história, eu vou tentar fazer uma história curta, né? A história é bastante longa, mas eu vim parar na FEC basicamente porque na época que eu terminei o ensino médio, eu morava em Campinas. E aí, com a decisão da engenharia química, depois eu vou falar o porquê que eu escolhi engenharia química, a opção mais viável era a Unicamp. Tá? Na época ainda não era a FEC, na Faculdade de Engenharia de Campinas, e o vestibular foi pela FUVEST, que não permitia vestibular em mais do que a universidade. Então, tinha que escolher entre USP e Unicamp. Eu acabei escolhendo pela Unicamp e prestei engenharia química e entrei no curso em 1980. Tá? Mas interessante por que eu vim parar em Campinas, porque eu não sou natural daqui. Tá? Meus pais são suíços, e eu nasci na Alemanha e passei minha infância no exterior. Eu não morei na Suíça, apesar de ser suíço. Morei na Alemanha, passei parte da infância em Portugal, na Itália, e em 74 eu vim parar em Campinas. Meu pai trabalhava com a companhia aérea, manutenção na área de engenharia de manutenção de aviões, e veio transferido para Viracopos. Então, acabei parando em Campinas em 74. E aí, em final de 79, terminei o ensino médio e fazer vestibular. Eu estava em dúvida sobre qual curso fazer. E eu gostava de química no ensino médio. Me dava muito bem com química. E eu conversando com os professores, escola, na época, onde eles me chamaram a atenção para a engenharia química, que era uma coisa mais aplicada, engenharia e tal. Eu falei, acho que vou prestar engenharia química. Na época não tinha internet, não tinha Google, então para descobrir o que o engenheiro químico fazia era bem mais difícil. Aí tive a oportunidade de participar de uma feira de profissões, me lembro, foi lá no Culto à Ciência. E eu acho que eu encontrei o professor Mendes lá explicando o que era engenharia química, o professor Bittencourt. Eu tenho uma vaga lembrança disso. Eu acabei de falar, acho que vou fazer engenharia química. Né? Prestei vestibular, passei, então, fui fazer engenharia química na Faculdade de Engenharia de Campinas. Formei em 84, como você já disse. Aí eu passei alguns meses de 85 no setor privado.
na área de engenharia de segurança, análise de riscos, mas eu senti falta de estudar, de aprofundar conhecimento e tal, e resolvi, conversando com alguns colegas que faziam mestrado na época, fazer mestrado na FEC. Fiz inscrição, fui contemplado com uma bolsa de CNPq, eu comecei a fazer o mestrado, as disciplinas, e durante esse primeiro semestre, quase no final do primeiro semestre, me ofereceram uma vaga de auxiliar de ensino, acho que o nome era esse, atividades técnico-didáticas. E então, nossa, oferecendo a vaga, eu acabei aceitando, achei que era interessante, podia estudar, fazer o mestrado, mas eu ainda trabalhar como atividades, tanto montar equipamentos de laboratório, e aceitei, e aí comecei a atuar como auxiliar didático. Fui muito incentivado, apoiado por dois professores, o professor João Pereira e o professor Arthur Francisconi. Eles apoiaram muito, incentivaram a participação das atividades de ensino, de pesquisa. Na época eu fazia mestrado na professora Franciscone, em termodinâmica, e devo muito a eles nesse início de carreira da docência. Terminei esse mestrado em 89, levei um pouco mais de 2 anos para fazer, em função de ter carga didática. Eu atuava basicamente nos laboratórios de ensino e graduação, e na época eram 5 laboratórios, sexto até o 10º. E era interessante, porque eu tive a oportunidade de mudar equipamentos, de melhorar experiências, de fazer mudanças no laboratório. Então, acesso à oficina, é uma coisa que eu gostava muito de fazer, colocar a mão na massa, mudar alguma coisa e tal. Então, acabou não sendo só trabalho, era divertido fazer isso. E a minha pesquisa no laboratório também era uma coisa mais prática, experimental. Então, eu mexia muito com equipamento, tinha que modificar coisa, então eu gostava muito disso. Então, foi uma época bastante divertida, do seu ponto de vista de atividades. Aí terminou o mestrado, sugeriram, o próprio departamento, né, sugeriu que eu tentasse fazer o doutorado no exterior. Tá? Tinha a oportunidade de fazer isso. E fui sugerido tentar isso na Inglaterra, no Centro de Integração Energética, Integração de Processos, tá? Na gestão do professor Pereira. Entrei em contato e acabei sendo aceito, fazer doutorado lá, consegui uma bolsa do CNPq para passar os 4 anos na Inglaterra e fui. Foi outra época bem interessante. Agora, saí de uma atividade mais experimental, prática, equipamentos, para uma parte mais teórica. Eu chamei bem teórica, porque era computacional, metodologias aplicadas a processos reais, para a parte de recuperação de energia, destilação e tal. Novamente, foi uma época bem interessante. Mudei um pouco a abordagem, mas foi muito bom, tá? A parte um pouco mais teórica. Eu acabei conhecendo minha esposa lá também, durante esse doutorado. Então, foi muito interessante isso. Eu voltei para a FET, em 94, depois do doutorado, e aí comecei a carreira de docente já com doutorado. Foi, daí para frente, acho que a maioria do pessoal da FET já conhece bem a história, e dados de aula, pesquisa, administração, até semana que vem. Até a próxima semana, quando encerra, né, esse ciclo, mas não encerra a carreira, né? Encerra só esse ciclo. Não encerra a carreira, não. Sim, foi uma decisão, não foi uma decisão muito fácil. Tá? Porque a gente nunca pensa de tanto trabalhando em aposentadoria. Porque trabalho é interessante, então, um trabalho criativo, lidar com alunos, isso é interessante. Mas aí, com a pandemia e tal, eu comecei a sentir, olha, acho que está na hora de começar a pensar em reduzir um pouco o ritmo. E isso me levou a tomar a decisão de solicitar aposentadoria. Então, coincidência, cai no dia 20, tá? Coincidência? Mas foi coincidência. Foi coincidência mesmo ou não? Foi coincidência mesmo. Eu tinha pensado mais ou menos no meu planejamento de atividades normais. Pensei, dia 20, dia 16, tá? Podia ser essa sexta agora.
Eram os 2 dias assim que eu tinha em mente. E aí, quando eu comentei isso com os colegas do departamento, alguém lembrou, mas dia 20 é dia de engenheiro químico. Ah, então tá, vai ser dia 20. Tá certo, tá certo. Tem que deixar Mas uma data foi. marcante, né? Não foi pensado em engenheiro químico, acabou sendo. Ô, Roger, você falou no começo que você escolheu engenharia química porque gostava muito de química. Mas Aham. isso foi uma escolha acertada ou foi uma escolha meio. Você não sabia muito bem o que que era engenharia química, falou, bom, gosto de química, vou fazer engenharia. Eu acho que é mais nessa linha. Eu gostava muito de química. Mas eu gostava daquela química do ensino médio. É uma química bastante básica, nomenclatura, poucas reações, não era pouca coisa. Mas eu gostava disso, me dava bem com isso. Não tinha que estudar muito e eu conseguia um bom desempenho. Tá? Mas, por outro lado, também, eu queria uma coisa mais prática. Aí, quando eu de química, que eu tive durante uns 3 anos de ensino médio, ele falou, olha, eu acho que para você talvez engenharia química seja mais interessante, porque você vai ter a oportunidade de trabalhar com química, mas aplicar essa química a processos reais. Então, eu acho que você devia pensar em engenharia química. Tá? Foi nessa linha. Então, eu acabei descobrindo, depois que você entra em curso de química, a gente acaba lidando muito pouco com química. Tá? Depende da área que você atua, o conhecimento de química não é fundamental. Né? Você tem que ter uma noção, mas não é assim, a química. Tá? Até hoje a gente confunde, né? Você fala com aluno, você faz engenharia química, dá aula em engenharia química, você, química. Não é, mas realmente existe esse problema do nome, né? Talvez engenharia de processos seria mais adequado, né? Para dar uma diferencial. Né? Pessoal, muita gente que porque a gente tem uma boa noção do que faz engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. O engenheiro químico, não só a gente não sabe onde ele atua, como a gente não sabe o que ele faz também. Né? Porque a gente usa o produto final de um processo projetado, construído e operado pelo engenheiro químico. Né? Então, tecido, como você diz, envolvente, é o produto final disso. Tá? Mas não é o engenheiro químico que fez aquilo, ele montou o equipamento que produziu aquilo. Ele não tem esse contato. E a indústria química também é algo que você encontra em qualquer esquina. Geralmente é afastada, você passa de longe. Então, também eu acho que não. Então, por isso que eu acho que muita gente confunde engenharia química com química em função disso. Tá? Eu mesmo, para explicar em casa o que é engenharia química, deu um pouco de trabalho. Então explica pra gente o que que é engenharia Não, química. a explicação é basicamente essa, né? Assim, se você olhar a engenharia química hoje, tá? É muito vasta. Né? É difícil você achar alguma atuação de engenharia química de uma forma que não participe. Então, mudou muito também. Né? Se você pegar os primórdios de engenharia química, era basicamente processos muito específicos. Então, a evolução depois para operações unitárias, entender que o processo químico é montado por uma série de operações que são similares entre os diferentes processos. Então, abriu muito. Então, explicar hoje para quem tem engenharia química é bastante difícil. Né? Eu não gosto de falar isso. Olha, é um engenheiro responsável por projetar, construir, operar um processo que produz, transforma matéria-prima. Refinaria seria um exemplo, talvez nem tão mais na moda hoje, mas não deixa de ser um exemplo, né? Uma refinaria, petroquímica. É isso que eu uso, né? Explicar. Muito Tem bem. uma explicação muito melhor por aí, tá? Essa não Não, é o essa negócio, é tá? uma ótima explicação, porque mostra, né, um pouco do que foi a evolução da engenharia química desde que a confusão que existe com o nome da química, né? E É, a gente, dos alunos mesmo, ou até hoje, né? Eles chegam pra gente e falam: eu gosto muito de química no ensino médio, vou fazer engenharia química, porque tem bastante química. E é um erro que eles acabam caindo e que a gente caiu há muito tempo atrás, né? Eu também caí nesse erro. é, Então, fico contente de você ter caído nesse também. não é. Então, você ainda trabalha mais com química, né? Catálise, reações e tal. Então, a área que eu atuo, eficiência energética, biologia, né? Então, eu uso muito pouca química. Sempre usei pouca química durante toda a minha carreira de engenheiro químico, usei muito pouca química. Mas engenharia é isso, né? Não é só específico.
Exatamente. Mas vamos explorar um pouco mais essa sua área agora que você falou da área de atuação e que fazendo esse paralelo com o doutorado que você foi fazer lá na Inglaterra, você trouxe essa parte de eficiência energética para cá, você foi aprender lá, como foi essa troca nesse período de doutorado no exterior? Ok. É, o, o grupo que eu fui, o Center for Process Integration, ele surgiu em função de desenvolvimento de pesquisa bastante aplicado para a indústria depois da crise do petróleo da década de 70. Precisava ter formas de você melhorar a eficiência energética de uma planta, ou seja, economizar energia térmica, combustíveis fósseis, tá, em função da falta de disponibilidade e aumento dos preços. E surgiram algumas ideias interessantes de fazer de forma sistemática, mesmo para processo de cliente forte. E o pessoal que desenvolveu essa metodologia, na época chamada de Paint Analysis, tecnologia Paint, fundaram esse centro e começaram a aprofundar pesquisas, centro ligado à indústria. Eu fui para esse centro. Tá? Só que eu acabei não trabalhando com a parte de integração energética da Benedito. Eu fui trabalhar mais com a parte de eficiência energética em processos de separação. Então, era uma coisa mais específica voltada para destilação e alguns outros processos de separação. Basicamente, destilação. E usar a termodinâmica na primeira e segunda lei, não só para a energia, mas também a parte de entropia, para melhorar a eficiência energética de processo de separação. Colunas isoladas e também sequências de colunas. Tá? Só que, obviamente, nesse tempo eu tive contato com o pessoal que trabalhava mais com a parte de integração energética, redes trocadoras de calor, então eu fui aprendendo essa metodologia. Tá? E quando eu voltei no doutorado, comecei a pegar disciplinas mais teóricas, porque no mestrado, como auxiliar de ensino, eu acabei lecionando muito no laboratório. A primeira disciplina que me atribuíram foi termodinâmica, 3. E era, me lembro, equilíbrio químico e predição de propriedades. Uma disciplina bastante interessante, tá? Eu gostava porque não era uma disciplina tão pesada. E era bem interessante, pessoal. Me lembrar que foi quando eu já tinha começado o curso noturno, tinha aula sábado. Não era muito divertido, mas era o que tinha. E aí, depois, uns 2 semestres da dinâmica, eu me atribuíram aqui a disciplina de operações 2, tá? Operações 2, que é a parte de transferência de calor em processos. Foi uma disciplina que eu não tinha me dado muito bem na graduação. Eu, não sei, eu talvez estudando muito, não fui tão bem. Então, eu tive que, basicamente, estudar a disciplina para lecionar. Tá? E aí eu comecei a tentar colocar na disciplina algum conhecimento que tinha adquirido do doutorado de eficiência energética em processo. Comecei a me preocupar menos com o projeto, os equipamentos em si, mas sim tentar entender o processo como um todo, onde eu precisava trocar calor, onde eu tinha que colocar um trocador de calor para melhorar o processo. Então, em vez de pensar somente nos equipamentos, que é o que boa parte dos livros textos nessa área abordam, eu tentei me preocupar mais com o que fazer no processo. Decidir primeiro o que fazer para depois escolher e projetar os equipamentos. Eu comecei a embutir isso na disciplina ao longo dos anos. E, obviamente, tive algum sucesso com isso. Eu ter tido muito insucesso também. Mas acho que o tempo, notando retornos respostas dos alunos, eu acho que eu consegui dar uma cara um pouco diferente para essa disciplina de operações áreas 2. Fugir um pouco dos livros textos clássicos, só a parte de processo como um todo. Isso foi muito interessante. É divertido pensar numa forma diferente de abordar um assunto. Eu acho que acabou dando certo. Tá? Tive um bom retorno dos alunos, tanto que notei que de vez em quando aparecem uns TCCs sendo propostos na área de integração energética, então isso mostra que eles entenderam a ideia de você avaliar um processo no setor de energia como um todo, para depois escolher os equipamentos e projetar de forma. Mas Muito bom. Não, foi bem gratificante. isso é uma grande contribuição, né? Porque você modifica e traz mais aplicação para aquele conteúdo que você está vendo
a lei de geração de calor. Então, não basta gerar o calor e projetar o equipamento para gerar o calor ou para consumir aquele calor gerado, mas fazer isso de uma forma mais racional, né? Porque então, tradicionalmente, os equipamentos são projetados, olha, eu preciso projetar um equipamento para fazer isso. Eu vou lá e projeto o equipamento. A pergunta que tem que ser feita é como é que eu cheguei nessa necessidade? Essa acho que a pergunta tem que ser feita antes. Né? Como é que eu cheguei nessa necessidade, nessas temperaturas, essa troca térmica exigida? Ela realmente é necessária? Posso fazer coisa melhor do que isso? Eu acho que essa é a questão que se ser feita. E não simplesmente, ó, está aqui os dados, agora vamos projetar o equipamento. Tá, ok, mas isso hoje, o software até que faz razoavelmente bem. Tá? Cabe ao engenheiro decidir como é que ele coloca as restrições no programa para chegar a uma resposta que faça sentido. Para não ter um programa de resposta sem saber qual deles vai usar. Mas, antes de decidir qual equipamento, tem que saber onde, no processo, o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, uma escolha mal feita acaba não tendo um impacto muito grande no consumo de energia e emissão de poluentes, uso de recursos naturais. Então, acho que a análise sistemática de um processo para avaliar o que pode ser feito com eficiência energética é fundamental. Pode E, até se mostrar economicamente não viável. Ok. Tá? Nem todo projeto de integração energética é implementável, porque ele pode ser interessante do ponto de vista de energia, mas do ponto de vista de economia ele não pode ser viável. Então, tá. Deixa guardado lá. Se o custo de energia aumentar muito o custo, ele pode se tornar interessante de novo. Então, eu acho importante para o nosso aluno hoje ele ter essa noção de olhar para o processo como um todo. E não olhar para disciplinas estanques sem saber como é que elas estão interligadas. Muito bom. E esse raciocínio de por que projetar e não só projetar por projetar, né, dimensionar e apenas calcular o dimensionamento do equipamento, mas pensar no projeto como um todo, pensar no processo como um todo, acho que isso é uma visão muito de engenharia química, não é? É uma visão específica do nosso profissional que consegue enxergar um pouco mais além do que só o desenvolvimento, o equipamento mecânico. Né? Então, claro que os engenheiros mecânicos têm uma grande parcela de participação num projeto de uma indústria química, que sem aquela parte mecânica do funcionamento da bomba, a gente não segue adiante, Não, mas não, a visão do engenheiro químico de ter uma compreensão global é muito importante, não é? é fundamental para operar o processo de forma eficiente, tanto energético como ambiental, segurança. Né? Eu acho que é fundamental essa visão ampla do processo. Saber o que vem antes, o que vem depois e poder enxergar isso junto. Tá? Então, isso é uma. Você tem visto, porque se a gente olhar o currículo da minha época, ele não é muito diferente do currículo de alguns anos atrás. A gente mudou, assim, mas aquela ideia de disciplinas bem definidas, com conhecimento e tal, isso continuou por muito tempo. Tá? Isso, então, tentar fazer uma mudança para uma visão mais sistêmica do processo e tal, ela pode ser feita em várias disciplinas, mas não pode ser uma implementação muito grande, porque se você muda completamente a disciplina, que também não pode, porque ela tem o papel dentro daquele currículo. Então, eu vi com bons olhos quando, há alguns anos, a gente começou a trabalhar, eu tive essa oportunidade de poder participar do MDE, que fez essa proposta, dessa reestruturação do nosso curso para disciplinas mais baseadas em habilidades, competências, que isso permite agora, faz parte dessa visão de governabilidade, essa ideia sistêmica do processo. Né? Ou seja, não é só conhecimento agora, é também enxergar como aplicar esse conhecimento para melhorar o processo como um todo. Porque cada mudança em algum lugar tem impacto em outro. E, então, você pode até fazer um projeto no seu processo, fazer uma coisa bem, melhorar bem, mas se isso tem um impacto negativo no processo que vem depois, o ganho global pode não ser grande, ou pode até ser negativo. Então, eu acho que é importante é isso, é saber que tem que pensar no todo. É claro que ninguém domina o processo de forma global, mas saber conversar,
Entender os processos é fundamental. Eu acho que compreender que o que você faz em uma etapa do processo tem efeito sobre outras etapas posteriores e até anteriores daquela etapa que você está trabalhando é essencial, né? Isso é muito importante. Essa visão É, sistêmica que você comentou. então, Muito bem, eu acho que sem dúvida. muito bem. Roger, você comentou um pouquinho sobre ter passado aí por tantos anos de disciplinas, né, de docência nessas disciplinas. Falou de 751, né, Operações 2. Falou agora também da reestruturação do nosso currículo, de que você fez parte e foi parte essencial dessa nossa reestruturação. Mas o que foi de mais significativo que você viu nesses 37 anos, se não me engano, 37, né, anos de docência na FEC? Eu vi bastante mudança positiva, tá? Apesar do ponto de vista de currículo, né, de estrutura curricular, a mudança tem sido agora, tá? Mas eu acho que ela vem sendo construída, não implementada, mas as ideias de uma abordagem nova de ensino de engenharia química, elas vieram ao longo desses 37 anos. Professores mais antigos saindo, professores novos chegando. Cada vez que tem uma mudança dessas, vem uma ideia diferente, né? E eu notei ao longo desse tempo que isso contribuiu muito para o amadurecimento que acabou resultando nessa nova reformulação do curso. Tá? Então, mesmo mudanças físicas em infraestrutura, né? Se a gente notar ao longo das mudanças dos laboratórios, do jeito que eles foram reestruturados, com participação de vários professores que mexeram nos equipamentos, novas técnicas, mudança na sala de aula, tá? Infraestrutura em sala de aula. Quando eu fui aluno de graduação, a gente tinha aula na sala da engenharia elétrica, e era basicamente cadeira, mesinha e lousa. Se você olhar hoje a infraestrutura que a gente tem à disposição para uma sala de aula, computadores, projetores, ar-condicionados, tudo isso colabora para manter um ambiente sadio de ensino, de aprendizagem. Então, eu diria que as mudanças, assim, elas foram gradativas, elas não foram de uma hora para outra uma mudança drástica, mas elas foram sendo construídas e o que levou agora a ser uma mudança drástica. Tudo isso permitiu que a gente fosse ousado ao ponto de propor um currículo completo. Vai ter os seus desafios, tá? De certa forma, eu sinto um pouco de inveja de quem vai poder participar, ou implementar essa nova proposta em sala de aula. Não. Mas fico muito feliz em ter visto isso acontecendo e da forma como foi feito. Tá? Tenho certeza que vai garantir um futuro promissor para a faculdade de engenharia química, tá? Depois de graduação. Vai ser um exemplo para ser seguido. Nós já fomos, anos atrás, no curso, onde você olhava o que a gente estava fazendo, laboratórios, tá? Isso no início. Depois a gente perdeu, eu acho que a gente perdeu um pouco isso. E agora, novamente, a gente está conseguindo mostrar uma mudança drástica. Que eu estou torcendo muito que dê muito certo. Tenho certeza que vai dar certo, mas vai exigir trabalho, dedicação. Não vai ser uma coisa fácil, mas tem tudo para dar certo. Com certeza não vai ser fácil, não. Não, Mas não não vai. sinta, Não não sinta vai. inveja, não sinta inveja de nós. Você participou dessa construção e Não, vai participar dessa implementação aos eu, pouquinhos. eu brinco da inveja, é porque, sabe, assim, quando olho, tem disciplina que, pô, essa disciplina eu adoraria lecionar, montar o programa, as experiências, as atividades de ensino e tal. Não, talvez eu tenha a oportunidade de fazer isso em um lugar ou outro, tá? Mas eu acho que vai ser muito interessante fazer isso, tá? Vai Muito ser legal. muito interessante. E dá para ver dessa fala que você fez agora, né, fazendo esse histórico de tantas modificações, de tanta participação no curso, dá para ver a sua dedicação e a sua preocupação com o ensino de graduação.
E aí, a gente traz um pouquinho a memória, né, que você foi premiado já pelo prêmio de graduação, de dedicação ao ensino de graduação, já faz alguns anos. E a gente vê essa sua dedicação, esse seu amor pela graduação sendo reconhecido continuamente nas cerimônias de colação de grau, em que você está sempre faz parte ali da mesa, né? Seja patrono, homenageado, paraninfo, você está sempre ali, figurinha carimbada. E aí eu queria te perguntar, né? Eu acho que isso é um diferencial muito grande do profissional Roger. O que te fez dedicar tanto ao ensino de graduação? Eu não sei, acho que foi uma coisa que é difícil dizer, tá? É, talvez eu aprendi muito durante o curso de graduação que eu tive. Eu vi excelentes exemplos, professores, que, sabe, realmente eles conseguiram cativar a turma. Vi exemplos não tão bons, tá? E eu acho que isso ficou na minha memória. E quando eu comecei a lecionar, talvez uma coisa, talvez até inconscientemente tenha ficado, eu vou tentar não repetir esses erros. Eu não vou chamar de erro, tá? Porque não é errado. Cada um tem a sua visão de como é que tem que ser uma sala de aula, como é que é a atividade de ensino e tal. Mas eu, eu pensava bastante, será que isso que eu estou fazendo é uma aula que eu gostaria de assistir? Será que eu gostaria de assistir uma aula minha? Tá? Ou então, quando escolhi um assunto, eu tenho uma mania, até um defeito, de preparar ela meio que em cima da hora. Eu nunca consegui começar um semestre com curso preparado. Não, eu tenho todas as aulas preparadas, eu tenho 10 aulas preparadas. Eu já muito tinha a primeira e a segunda aula preparada, mais ou menos, e depois eu ia preparando de acordo com o andamento da interesse da turma por alguns assuntos. Tal. E eu acho que será que isso que eu estou propondo para os alunos na sala de aula, seja um conhecimento, seja informação, seja uma atividade, será que eu gostaria de fazer isso? O que que eu ganho fazendo isso? Né? O que que eu, positivo para mim ou é simplesmente algo que está no livro e só porque está no livro eu vou seguir? Então, você tem uma preocupação em ser um pouco mais crítico com relação a cada coisa que você apresentar. Obviamente, não dá para ter muita liberdade nisso, porque senão você acaba cumprindo o programa do curso, o conteúdo que tem que ser dado. Mas sempre existe possibilidade, em cada assunto, de abordar de uma forma diferente, de uma forma mais interessante, trazer uma informação da indústria, sempre que eu tentava, sempre que eu sempre tentava conseguir com colegas da indústria alguma informação, alguma coisa que pudesse ajudar em sala de aula. Então, os alunos até achavam, às vezes, pô, ele tem experiência industrial. Eu não tenho experiência industrial, mas eu pergunto para quem tem, para pelo menos poder trazer um pouco de noção para vocês. Eu só cuidado, porque eu não sou experiente na área, mas alguma coisa eu estou tentando passar para vocês. Então, eu sempre tenho essa preocupação de ir um pouco além do que está no livro texto. Eu acho que isso cai muito bem com os alunos. Parece que eles gostam disso. Eu sinto que tem uma preocupação com eles. Tá? Então, eu vejo assim. Tá? Então, eu não sei. Eu acho que, enfim, professor, né? Nós somos professores. Professor tem que ensinar, né? Não tem muito que. Eu acho que a palavra que você repetiu aí, acho que umas quatro, cinco vezes é a preocupação, né? Eu acho que essa palavra, eu acho que traduz esse sucesso na dedicação ao ensino da graduação que você tem, e que é reconhecido que você é uma referência no que é a dedicação, não é? Nem sempre dá certo, né? A gente não pode inventar umas coisas novas em sala de aula e nem sempre funciona bem, né? Então, eu quero ver sempre assim também, né? Os alunos veem que nem tudo que a gente faz dá certo. Isso também ajuda, né? Ajuda porque Então, humaniza, né, o professor, porque humaniza. Então, o, eu pro- acho o que isso é professor, o importante professor também. às vezes para o aluno é aquela figura inatingível, né? E quando É, você erra ou quando você tenta fazer alguma coisa na melhor das suas intenções a coisa não vai muito bem, eu acho que isso humaniza o professor, não é? humaniza, né? Não, eu achava assim, eu gostava disso. Chegar numa sala de aula e falar, pessoal, hoje eu vou ter que improvisar alguma coisa aqui. Improvisa, deu certo ou não deu certo, paciência, a aula que vem eu corrijo. Aí eu preparo a aula em casa para outro dia. Tá? Mas isso era muito divertido, eu gostava da aula.
Então, assim, eu acho que os pontos altos da minha semana eram aquelas aulas que a gente sai. Hoje realmente foi uma aula que tive retorno dos alunos, eles perguntaram, eles entenderam. Ué, fantástico, uma sensação muito boa. Então, eu acho que um dos pontos altos da carreira do professor é isso, pelo menos para mim. Era sair de uma sala de aula satisfeito. Tá? Não porque eu dei aula, passei o conteúdo. Não, porque realmente eu notei que alguma coisa ficou com eles. Mais uma vez, é a preocupação. É a preocupação Preocupação, do tá? aluno ter retido aquilo que você tentou passar, não é? A informação sai do professor, informação, conhecimento, mas tem que chegar no aluno e ficar lá com o aluno. Coisa, claro, ele não vai reter tudo, tem como. Também nem tudo que eu falava era importante, né? Eu posso achar, ele pode não achar. Mas eu tinha essa preocupação. Então, acho que isso, de certa forma, caiu bem. E a gente sabe, né, Roger, que a nossa carreira como docente ela é uma carreira multifacetada, né? A gente tem muitas outras coisas também que dedicar o nosso tempo, que dedicar o nosso foco. Mas quando a gente se dedica, né, ao ensino de graduação, a gente faz algumas escolhas e essas escolhas se revertem em alguns caminhos que a gente não trilha, não é? E aí a minha É. pergunta para você, depois de toda essa dedicação, essa preocupação e o que você conquistou, você foi feliz na sua escolha? Eu fui, tá? Eu fui. Eu acho que consegui ter satisfação na, ao longo da carreira. É claro, como você disse, nosso trabalho é muito facetado. Então, a gente tem que se dedicar à graduação, tem a pesquisa, que é fundamental, tá? A geração de conhecimento, formação de recursos humanos na área de pesquisa, mestrando, doutorando, tá? Isso é fundamental, projeto com indústria, então, isso é inegável, tá? A graduação é uma parte das atividades do professor, mas a parte de pesquisa é muito importante também. Então, talvez muitas vezes considere como sendo a mais importante. Né? Eu acho o ensino importante, tá? Mas não é assim. O difícil hoje é separar qual o peso que a gente dá para cada atividade. Isso é difícil, tá? Então, eu acho que eu consegui desenvolver um bom trabalho na graduação, tá? Talvez entre as atividades que o professor tem que desenvolver ao longo do dia a dia dele, talvez a que eu faça melhor, não quer dizer que faça bem feito, mas a que eu faço melhor é a parte de ensino e graduação, tá? Mas não pode deixar de lado a pesquisa. Vai passar mal. Então, pesquisa. Eu acho que eu acabei penalizando um pouco essa parte da pesquisa. Eu fiz o que tinha que fazer, claro, não deixei de fazer, mas talvez eu pudesse ter feito mais do que eu fiz. Tanto em formação de cursos, como também projetos de pesquisa. Tá? Então, realmente, como você disse, né, a gente acaba perdendo alguma coisa fazendo outra. Mas eu não me arrependo, não. Eu acho que eu consegui fazer algo que me deixou satisfeito. Foi Tá? significativo para você? Foi para mim, eu acho que eu não atrapalhei o andamento da escola com isso. Tá? Não cheguei a prejudicar na escola, dedicando um pouco mais ao ensino. Porque são coisas importantes também, né? Se a gente se dedica só a alguma das atividades, alguém tem que assumir as outras. Então tem prejuízo. Tá? Então, é bom a gente saber fazer tudo, mas tá, porque eu acho que devia ser mais permitido a gente poder se dedicar mais a alguma coisa que a gente faça bem feito. Né? Mas é difícil, né? A gente acha que faz bem feito. O colega do lado pode achar que não. Né? Então, isso Mas eu acho que o mais importante nisso é você estar satisfeito com a escolha que você fez e de levar para frente, né, aquela significância, né, aquele significado de que você fez a diferença naquilo que você podia fazer a diferença. E é, o caminho que você trilhou é o caminho que você achou mais interessante para seguir. E o mais sim, importante é que você seja feliz, né, com esse caminho, com essa sim, escolha que você fez. concordo. Em detrimento das outras opções, né? Você fez uma opção, né? E assim como outros colegas, né, nós fazem outros tipos de opção e que são igualmente, né, significativos, importantes, mas é aquilo que você falou, né? A gente
tem tantos caminhos para seguir, né? Trilhar por um deles, escolher por um deles, talvez seja o mais interessante, né? Se a gente pudesse escolher um caminho para privilegiar, não deixar de trilhar os demais, né? Mas eu acho que isso é uma discussão que ainda vai demorar um tempo para ter um resultado. Eu acho que isso, a reforma curricular e tal, vai exigir dos professores uma dedicação maior. Tal. Então, mas eu acho que o importante é a gente fazer aquilo que a gente fazer o que faz bem feito. Mas fazer o que é exigido, fazer um pouco de tudo, porque não tem como deixar de fazer certas atividades, porque isso vai prejudicar o curso como um todo, na nossa escola. Mas eu não me arrependo de ter dedicado um pouco mais à graduação. Tá? Maravilha. Eu estou muito satisfeito hoje, olhando para trás, estou muito satisfeito com o que eu vi. Tá? Roger, quem é o Roger além do professor Roger? Porque a gente conhece muito o professor Roger, né? Da sala de aula, das maquetes ali do trocador de calor, que aliás, quem está ouvindo e não conhece a maquete de trocador de calor do Roger, ela é maravilhosa, tá lá na sala da coordenação, cortesia do Roger vai ficar guardada lá na coordenação. Roger, quem é você além do professor Roger? Difícil separar, né? Porque a gente passa um terço do nosso dia ou mais na atividade de trabalho. Aí tem lá, tempo que dorme, e então a gente acaba pensando, levando coisas do dia a dia do trabalho até para nosso lazer, tá? Então, você maquete essas coisas que você falou. É no tempo livre, não foi montado usando o tempo de trabalho. Aquilo foi uma diversão, foi quase um passatempo. Então, fora do trabalho da Unicamp, né, eu tinha, mais no início da carreira, eu gostava de montar as maquetes, montar casa, eu montava umas coisas, umas experiências, não. E eu sempre gostei disso, de montar uma coisa manualmente. Né? Na época da adolescente, eu fazia aeromodelismo e gostava de montar os aviões. Não. Eu não pilotava bem os aviões. Meu irmão pilotava muito melhor. Até hoje ele pratica aeromodelismo. Mas eu gostava de montar o avião, eu gostava de montar. Mas desmontado, perdeu um pouco a graça. Eu queria montar outro. Tá? E eu sempre carreguei isso também. Esse eu acho que é um defeito que eu tenho. Eu monto uma coisa, eu construo uma coisa, seja uma maquete, um aeromodelo, um software, e na hora que eu consigo fazer com que ele funcione, ok, legal, fiz, eu venci o desafio que tinha me colocado, agora vamos para a próxima, tá? Então, esse é um defeito que eu tenho, né? Às vezes eu deixo de lado algo que eu poderia continuar, porque agora não, já foi, já perdeu a graça, vou fazer outra coisa. Acho que eu consegui fazer o que eu queria. Então, eu tenho isso em casa também. Então, tempo livre, eu gosto de fazer reforma em casa, já montei móvel de madeira. Então, qualquer coisa que precisar fazer, pintura, nossa, diversão. Além de, obviamente, atividades de lazer, eu gosto muito, minha esposa também, né? Cristina, a gente gosta muito de atividades ao ar livre. Então, a gente tenta, quando possível, e não é, quando fala possível, não é sempre, porque a Ana Cristina trabalha na USP, professora na USP, São Paulo. Então, nossos horários não necessariamente são compatíveis. Então, menos do que a gente gostaria, mas a gente gosta muito de atividade ao ar livre, né? Caminhadas longas, montanha, Quanto praias. menos sinal de Wi-Fi, melhor. Melhor. Se eu não tivesse uma Wi-Fi, então, no final do dia, para mandar uma mensagem, mandar uma fotografia, tal, mas durante o dia não precisa. Tá? Cavernas, a gente gosta muito, de, quanto Caramba. possível, entrar em cavernas, e quanto mais fria a água da caverna, melhor. Então, cheguei a posso falar tentar, né? Escalada, né? Escalada, muro de escalada, e algumas vezes para rocha e tal. Mas são umas coisas assim, um pouco diferentes do dia a dia, tá? Mas nada com muita intensidade, tá? É sempre uma coisa um pouco diferente. Desafios. E me diga, você falou muito de natureza. Onde é um lugar muito legal, interessante, que você gosta de ir ou que você gostou muito de ir? Qual o roteiro de viagem é bem legal para recomendar para quem gosta de natureza hardcore, né? Você é natureza hardcore. Um dos lugares mais bonitos que eu fui
E foi uma vez só, mas eu pretendo voltar lá, porque é completamente diferente de tudo que eu tinha visto, os Lençóis Maranhenses. A travessia. Nós fizemos travessia, são 5 dias de caminhada. E você sai de uma ponta e vai até a outra. Dá para fazer em 4 dias, mas a gente fez em 5 e tal. Caminhando na areia. Tá? Sobe duna, desce duna, entra na água, sai da água. Que é um deserto, mas com água o tempo todo. E realmente o lugar é completamente diferente do que eu já tinha visto. Mas Que só existe legal. lá isso. E realmente foi uma experiência fantástica. No meio do nada, subi um morro, uma duna. Não enxergava mais ninguém em volta. A gente está um grupo muito pequeno, mas eles têm sumido já nas dunas. Então você está sozinho no meio do nada, olha em volta e não tem nada. É só duna, areia, água. Nascer do sol, um lugar desse, a gente acordava 4 da manhã no escuro, saia andando no escuro para chegar no meio das dunas para ver o nascer do sol. Isso realmente foi impressionante. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Foi muito bom. Valeu a E, pena. e não dá um certo medo, assim, de estar só com natureza em volta? É uma Não, paz, né? dá, É uma uma tranquilidade. paz, uma tranquilidade, e não tem nada. Não tem nada, não, né? Tem aspecto de natureza. Isso foi uma das melhores coisas que eu já fiz, assim, Maravilha. diferente. E não é nada, não é pesado, não é risco. Agora, exige um preparo físico para caminhada, dormir em rede. Então, isso que torna a coisa interessante. E não Muito tem sinal bom. de Wi-Fi. E não tem Wi-Fi. Não tem Muito bom. Wi-Fi. Você Então, comentou, tem. você comentou da sua esposa, Ana Cristina, ela é engenheira química também. Não, ela é bacharel em computação. Bacharel em Trabalha com computação. ciência da computação. Nossa, que diferente, hein? É, E vocês é conheceram lá na diferente. Inglaterra. Foi na Inglaterra, ela estava fazendo. Eu cheguei um ano antes dela, ela foi lá fazer o doutorado também. Ela se formou em. Ela fez a graduação e mestrado em ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco. E conseguiu uma bolsa para fazer o doutorado lá em Manchester também. E Muito a gente se legal. conheceu lá. Que E legal. aí, na volta, eu voltei para Campinas, porque eu tinha o contrato, o vínculo, né, para assumir a vaga de docente. E quando ela terminou, também um pouco depois de mim, ela acabou vindo para Campinas também. Conseguiu fazer um pós-doutorado em engenharia elétrica da Unicamp, no departamento de computação, e depois foi para a USP, no Instituto de Matemática e Estatística, trabalho de computação. Então, é interessante, são áreas completamente diferentes, Mas e até complementares. que a área de computação dela é mais a área de lógica, Ah. então eu tenho uma dificuldade tremenda em entender o que ela faz. Mas rola muita conversa de engenharia, área técnica em casa, ou em casa nada de trabalho? Não, trabalho é mais a parte de computação, a parte computacional, assim, teoria de computação, história da computação. Ela até hoje não aceita, não consegue aceitar que eu aprendi a programar em Fortran, cartão perfurado. Tá? Caramba, hein? Cartão perfurado, meu Deus. Cartão perfurado, eu tenho eles até hoje aqui. Eu levo na sala de aula, eu levo na sala de aula os cartões perfurados para mostrar como é que era a dificuldade em escrever um programa naquela época. Tá? Não era sentar e começar a escrever tentativa e erro. Era cada linha, cartão perfurado, tem que tomar cuidado para não perder os cartões, não embaralhar os cartões, não podia molhar, não podia amassar. Então, foi outra época, e ela até hoje está rindo disso, né? Mas, paciência, tá? Mas é divertido conviver com gente, pessoas de áreas diferentes, porque acaba, Isso ajuda abre muito, a né? cabeça, ajuda muito, tá? Ajuda muito a gente a enxergar a nossa própria profissão e o nosso próprio trabalho de outra forma, não é? De outra forma. Então, as conversas, às vezes, são interessantíssimas, tá? É muito bom. É excelente fazer isso. Muito bom. Não, Eu e você aprecio. comentou bastante agora sobre a sua vida pessoal, né? O quanto você gosta de viajar, de fazer trilhas e de discutir um pouco de computação em casa também. Como é que essa pessoa, Roger, compõe o profissional Roger? O que você traz da sua vida pessoal para a sala de aula, pro seu trabalho, para a vida profissional mesmo? Não, eu
Eu acho que sala de aula, né, para o trabalho que eu executo, fazer pesquisa, sentar e pensar alguma coisa, eu acabo o que eu faço fora do trabalho, né, acaba não sendo assim tão importante. Mas eu acho que lidar com os alunos talvez seja onde eu traga mais, seja mais importante como é que eu me comporto, como é que eu sou no dia a dia, assim, fora da sala, fora do Unicamp. Então, como é que eu me comporto no dia a dia, como é que eu penso e tal. Eu acho que nessas horas que eu trago mais características, né? Então, eu sempre tentei ser justo com os alunos, tanto em cobrança, em provas, em trabalhos, sala de aula, atitudes, pontualidade, né? São coisas que eu sempre tentei trazer para a sala de aula quando lidando com os alunos, né? Muito bom. Não, esse tipo de comportamentos, né, de atitudes e de valores, são coisas que são importantes não só para as pessoas, mas também para o profissional. Porque se a gente for pensar que nós estamos moldando novos profissionais, se nós não formos, não tivermos atitudes corretas com aqueles que nós estamos formando, eles vão se formar de uma maneira meio torta e vão replicar isso lá para frente também de uma maneira não muito adequada. Então, é extremamente importante, né, Roger, nós como educadores, né, que a gente eduque os alunos na melhor das nossas intenções, na melhor da nossa maneira, e isso reverte um pouco dos nossos valores para esses alunos. Sim, então, eu sempre tentei, então, como eu disse antes, né, eu sempre pensei, assim, talvez isso tenha a ver comigo, né? Será que eu gostaria, como aluno, de ser tratado assim? Como é que eu gostaria de ser tratado como aluno? Eu levo isso em sala de aula. Assim, por que eu vou fazer uma coisa com um aluno? Ou, não é só com o aluno, mas atitudes em sala de aula, atitudes no dia a dia, que eu talvez não gostasse que fizessem comigo. Então, o difícil é o que é exatamente, mas eu sempre penso, será que eu gostaria disso? Ser tratado assim, ou de sofrer isso? Não. Então, também não vou fazer. Então, acho que talvez seja isso que eu levo no dia a dia. Sei lá, é difícil responder essa pergunta, Rafael. Não, as minhas perguntas não são fáceis, não. Não, essa não é fácil, não. Ô, Essa, Roger, e a gente trazendo um pouquinho mais, explorando um pouquinho mais esse assunto, mas agora voltando para o campo profissional, conta para nós um pouquinho um momento ou uma situação que foi decisiva para a tua carreira. Aquilo que fez você refletir, que talvez tenha feito você tomar uma decisão ou que tenha feito você não tomar uma decisão naquele momento e que levou, né, trouxe você até esse momento, nessa carreira construída, né, com tanta dedicação que a gente está vendo hoje. ok. Eu posso dizer que uma vez que a carreira engrenou, eu não tive mais muita dúvida sobre o que fazer, né? Continuar a carreira, trabalhar, tá? O que era exigido, mas não cheguei a questionar se queria mudar alguma coisa ou não, mudar completamente de carreira. Acho que não me lembro de ter pensado nisso. O único momento que eu pensei nisso foi logo no início. Eu me lembro que quando surgiu, um pouco antes de surgir a vaga como auxiliar de ensino, eu já estava fazendo mestrado, um colega meu que trabalhava numa empresa me ofereceu a possibilidade de uma vaga lá para trabalhar na parte de utilidades industriais. Então, era a chance de eu fazer o mestrado, mas trabalhar no setor mais industrial. E foi aí que eu pensei, acho que foi aí que eu tive que decidir, estava com as duas oportunidades, sobre se eu queria ir para uma área ou outra. E aí foi decidir, mestrado, mas eu vou continuar então no ambiente de trabalho aqui, que eu já estava. Tá? Eu acho que foi essa hora que eu tive que pensar um pouco sobre o que E, fazer. e o que te fez não ir Mas para a indústria? O que a não, academia mas pesou mais do que a indústria? eu acho que um era certo, tá? A vaga de auxiliar de ensino estava garantida, era só questão de falar assim, começar a assinar o contrato, né? Porque era até seletista, o contrato.
e a outra ainda estava sendo discutida e tal. Mas eu cheguei a pensar, será que eu aceito? E depois, não. Aceitar, mas depois mudar, falei, não, isso eu não faço. Uma vez que eu entro numa área, então sim, eu vou continuar nisso. Então, foi umas poucas vezes, acho que eu tive que realmente pensar numa, numa direção a tomar. Depois disso, as decisões de fazer doutorado era algo natural, ou seja, não tive que pensar muito a respeito. Tudo bem, tem que pensar onde vai fazer, tal, mas não fazer doutorado não era mais uma opção. Uma vez que entrou na carreira acadêmica, doutorado é uma exigência. Então, tinha que fazer, vou fazer. E depois da volta também. Eu continuei, tá? Foi uma coisa natural. Eu tinha mais. Eu não cheguei a. Eu acho que tem muito, não, né? Mas tem. É provável que tenha doutorandos no exterior, né? Que pensam, será que vale a pena voltar ou ficar, tá? Então, isso não passou na minha cabeça. É porque eu Nunca já passou tinha na sua cabeça compromisso, né? ficar, não passou na sua cabeça ficar por lá. Uma vez que Não. você foi com o compromisso de depois voltar, Pois é, você queria cumprir esse compromisso que você tinha. eu tenho compromisso, compromisso. E eu gostava do ambiente de trabalho da FEC, eu gostava de onde eu morava em Campinas, sabe? Assim, eu estava em casa aqui. Então, eu vou voltar para um lugar que eu conheço e foi um compromisso que eu assumi. Então, eu fui, voltei. Né? Mas eu sei que tive colegas que chegaram a pensar, né? Será que eu volto? Será que eu fico? Isso não passa na minha cabeça. Muito bom. Mas então, realmente, foi no início da carreira, logo no início, que eu tive que tomar uma decisão. E é interessante que você tomou uma decisão e seguiu por essa decisão Eu acho firme e que uma forte vez. até Não, uma então. vez você entra. Não, e aí, vamos dizer assim, trabalho em um ambiente acadêmico é um trabalho interessante. Ele tem seus desafios, né? Às vezes eles têm uns aspectos que não são assim tão interessantes, mas no global, em geral, ele tem desafios interessantes. Trabalho agradável, né? Você poder estudar, você poder aprofundar um conhecimento, estudar alguma coisa nova, lidar com alunos. Então, isso é interessante. Então, não tinha por que eu mudar. Tá? Era uma coisa que sabia, a gente sabe mais ou menos que vai acontecer, como é que vai ser. Eu gostava disso, falei, então, perfeito, é o que eu quero. Vou continuar nisso. Tá decidido, vou seguir por ali. Está decidido e, então, 37 anos desde a contratação. Puxa vida, hein? E É agora, muito tempo. com toda essa bagagem, esses 37 anos e toda essa vivência, o que você vê para o futuro? O que o futuro reserva tanto para a FEC quanto para a engenharia química? Aí você pode talvez falar um pouco mais dessa área que você conhece de energias, mas o que o futuro reserva para a nossa profissão? É, eu vi um tempo atrás uma frase que era muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Eu acho que a FEC tem um futuro promissor, tá? Em função da. Vou deixar um pouco lá na graduação, mas olhando para a pesquisa, a gente vê os trabalhos de pesquisa em andamento, na parte de transição energética, tá? Energias limpas, tá? Bioengenharia, né? Contribuição da FEC, né? Então, eu acho que isso não tem volta. No momento que essa pesquisa pegou, ela vai continuar. Então, eu acho que não vejo, eu só vejo sucesso nessas áreas, tá? Eu acho que a FEC vai continuar pesquisando aí, contribuindo para essas áreas mais ambientais e saúde e tal, sem problema. Acho que não está em boas mãos, a coisa vai continuar. Tá? Então, como escola de engenharia química, eu acho que a FEC vai continuar, sem dúvida, sendo uma das melhores do Brasil. Tá? Não tem como não ser. Do jeito que está andando, nada vai atrapalhar isso. Futuro de engenharia química é um pouco mais complicado. Meu conhecimento é bastante restrito aí à área que eu atuo, algumas coisas em volta, mas a área global da engenharia química eu não conheço muito. Mas eu acho que ela vai para essa. Eu acho que vai muito, acompanhando um pouco o noticiário internacional na área de indústria química, então, muito para essa parte de energias limpas,
Então, mudando o processo, produzir o que a gente precisa, mas de uma forma um pouco diferente. Então, hoje, por exemplo, um artigo petroquímica usando fornos aquecidos eletricamente, em vez de usar combustível, talvez seja energia elétrica para aquecimento. É uma mudança drástica de forma de operar um processo, tá? Visando a reduzir a emissão de CO2. Então, eu acho que nessa linha, a engenharia química vai muito nessa linha. Tá? Energias limpas, transição energética, novos materiais para atender aí a demanda, eletrificação e tudo mais. E, obviamente, sem deixar de lado a bioengenharia, né? Tem todos os aspectos que tem, inclusive aspectos de saúde. A petroquímica vai continuar existindo, a gente precisa dos produtos produzidos pela indústria petroquímica, mas talvez a forma de produzir é que vai mudar. Mas eu acho que vai mudar, mas vai mudar para outras áreas, né? Mas eu acho que são áreas que vão estar no topo das prioridades. Energia limpa, meio ambiente, parte de bioengenharia, produzir fármacos, vacina, acho que tudo isso, que antigamente nem engenharia química era, né? Inclusive vacina não era bem engenharia química. Hoje já faz parte da atuação do engenheiro químico. Então, eu acho que vai eu diria nessa linha, né? Mas posso estar errado. Tá? Fazer extrapolação é difícil, né? Não, é difícil, né? Mas apanhando aí. Tá? Então vamos extrapolar para uma coisa que agora só você sabe. Quais são os planos para o futuro aposentado, professor Okay. Roger Zemp? Tem alguns. A gente normalmente imagina a aposentadoria como sendo algo assim, ó, trabalha até hoje, amanhã está em casa. Né? Ou seja, muda drasticamente de ambiente. Né? Sai de um ambiente de trabalho, com colegas, vai para casa e não sai mais lá. Eu acho que a universidade ela permite que a nossa aposentadoria não seja dessa forma tão drástica. Então, ela permite que a gente continue atuando em atividades acadêmicas, e isso é interessante. Tá? Então, a minha ideia, meu projeto nos próximos anos, de aposentado, é continuar colaborando com a faculdade na parte de ensino. Então, estou com algumas ideias aí que eu estou propondo para o departamento para implementar na parte de ensino. Vamos ver se vai dar certo. É um projeto meio, não é, eu diria usado, não tem nada a usar, mas é uma forma diferente de engenharia química, de usar a parte mais recursos computacionais fora dos que a gente costuma usar, simulação de processo e tal, para trabalhar em engenharia química na graduação, no ensino. Esse é um projeto que estou realmente ansioso para começar a trabalhar. Você precisa ter um tempo para aprender coisas novas, aí que isso vai exigir um pouco de estudo fora do leque da engenharia química, computação. E aí então vai ter bastante conversa aqui em casa sobre Vai precisar de uma consultoria aí de casa, é isso? Não, então isso é interessante, né? Vai fazer uma coisa de engenharia química, mas que agora tem mais a ver com computação, e essa computação que não é só simulação de processos, equações para resolver. É uma parte mais de computação um pouco diferente no meu. É um projeto que estou ansioso para começar a implementar. E também organizar material, porque com a pandemia, quando a gente foi para o isolamento na pandemia, ensino à distância não, né? Ensino online, eu fui obrigado a reescrever o material que eu tinha, tá? Porque a forma colecionada, o uso de quadro negro, slides para figura, fotografia, gráficos, mas o resto era basicamente no quadro e escrito à mão, trocando ideia com os alunos e tal. Isso desapareceu com a pandemia. Não tinha como lecionar dessa forma. Então, eu fui obrigado a reorganizar o material que eu tinha, o pouco material que eu tinha, e estender esse material para poder usar no ensino online. Tá? Então, acabei organizando bastante coisa. E uma das ideias é, agora, reorganizar esse material no formato de slides para um formato de material didático texto.
tá? Texto, exercícios, exemplos, só programas de forma dependente e tal, e colocar isso à disposição dos alunos. Mas já pensando na nova estrutura curricular. Então, fugir um pouco do material que eu tenho da disciplina de Operações 2 antiga e já pensar um pouco mais em como esse material pode ser adequado para as disciplinas mais integradas que vão acabar acontecendo daqui a alguns anos, Muito bom. mais para o final do Gostei, curso. hein? Então, esse é outro projeto que está. Nesse eu estou trabalhando, estou organizando o material. Vai vir um livro, então, por aí? Sim, isso é livro, tá? Eu estou chamando, por enquanto, de material didático. Tá? Porque, mas, talvez, pode ser. Tá? Quem sabe? Isso o público vai decidir. Vale a pena esse ser um livro? Não sei. Mas é o que eu estou fazendo, porque eu acho que é um material que foi preparado e que tem que ser distribuído. Tá? Tem que ser colocado à disposição. Se alguém, bom, precisa ver se alguém queira ler, né, o material. Porque nem sempre. Então, ele pode achar que, nossa, isso aqui é muito interessante o que eu estou escrevendo, e depois ninguém quer ler. Né? Então, mas são dois projetos que eu tenho relativos a, de uma forma, ligados à faculdade. Aí outras coisas em casa, finalizar as reformas. Viajar mais, voltar para Lençóis Isso, Maranhenses. mas então, isso não depende só de mim, né? Mas tem umas coisas para fazer em casa que estão paradas desde a época da pandemia. Né? Tem umas reformas aqui para fazer e tal, que agora vou ter um pouco mais de tempo para me dedicar. Então, mas não vou parar, não. Né? Aproveitar um pouco o tempo de folga, mas não ficar de folga todo esse Não tempo, é dá. Não, a isso. gente precisa de alguma coisa para ocupar o nosso tempo. Né? Não dá para passar o dia lendo jornal. Sim, eu gosto de trabalhar, de escrever alguma coisa. Então, agora estou aprendendo a fazer gráficos e figuras usando Later. Umas coisas novas que. Assim, isso é divertido, é legal, são desafios que são interessantes. Tá? Isso ocupa a cabeça e é muito bom. Tá? Isso é muito bom. Tem que ter alguma coisa interessante para fazer. Então, não, tem bastante coisa para ser feito. Que bom, Roger, é muito bom saber que tem bastante coisa ainda que você pode contribuir e da nossa parte, né, da FEC, é essencial saber que você quer contribuir, quer continuar contribuindo e que você sabe que as portas estão sempre abertas por aqui. Eu agradeço a oportunidade para isso, né? Mas eu também não queria ficar parado. Então, de certa forma, não foi uma decisão difícil parar. Não é uma coisa assim, não, vou parar, estou aguardando ansiosamente o dia de poder parar. Não, não foi assim. Mas foi uma decisão que uma hora ou outra tive que tomar e achei que era uma boa época para isso. E dá para continuar fazendo as coisas que eu acho interessantes, que podem, de certa forma, me ajudar, talvez um pouco no dia a dia da faculdade, mas sem a pressão de ter que fazer tudo, né? Então, isso acho que acaba sendo até mais eficiente. Vamos dar liberdade para você poder contribuir com aquilo que você deseja mais contribuir com a gente. Muito bom. Porque acho que importante foi a discussão, né? O que o departamento, a faculdade gostaria que eu fizesse? Tá? Chegar, eu quero fazer isso. Não, mas não interessa, então, agora, eu acho que eu consegui fazer uma proposta que agradou, ou interessa a faculdade. Então, vai ser bom para todo mundo. Vai ser. Espero. Bom, vamos ver daqui a alguns se a coisa vai funcionar ou não. Mas é isso. Eu nunca sei. A gente começa uma pesquisa não sabe qual é o resultado que vai dar, né? Então, é mesma coisa no projeto desse também. Pode funcionar bem, pode não funcionar. Mas é bom saber que você tem vontade mesmo de continuar contribuindo. Maravilha. Bom, nessa data tão especial do Dia do Engenheiro Químico, conversei com o professor Roger Joseph Zemp, um dos docentes mais dedicados ao ensino de graduação que eu já conheci, e que nessa data encerra sua carreira profissional como docente da FEC. Mas como vocês ouviram, o professor Roger não vai parar por aqui e já tem planos de continuar colaborando com os nossos cursos. E é muito gratificante para mim, que fui aluno, agora colega de trabalho, ter sido testemunha da sua dedicação irrestrita à faculdade e ao ensino. Roger, muito obrigado, não apenas por essa entrevista, mas por tudo que você nos trouxe e por tudo que você representa para a FEC.
Eu desejo a você uma excelente aposentadoria, mas já sabendo que você vai continuar colaborando com a gente. Rafael, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da minha vivência com a engenharia química e essa oportunidade de podermos conversar aqui. Foi muito legal. E, realmente a gente vai acabar se vendo bastante lá na faculdade, talvez não tanto quanto antes da pandemia, tá? Mas com certeza a gente vai se encontrar bastante lá, e trocar umas ideias sobre as coisas que estão acontecendo aí, que eu estou fazendo. E fico feliz que eu possa realmente continuar com essa colaboração. Vai ser muito bom colaborar com vocês. Assim. Obrigado, Roger, e da minha parte, conte comigo para o que você precisar. Tenho certeza que vão ser projetos muito desafiadores e muito importantes para o desenvolvimento do nosso curso e da nossa faculdade. Vamos ver. Eu espero que sim, mas não vai. Eu acho que o importante é ser divertido. Né? A gente sentir satisfação em fazer alguma coisa. Chegar no final do dia e falar, hoje eu consegui fazer uma coisa interessante. Está valendo. E, Excelente. então, por aí, nessa linha. Excelente. Bom, muito obrigado a vocês pela sua audiência. E se você gostou, se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá! Muito obrigado por ter ouvido o FactCast. Fique ligado para os próximos episódios.